Sr. Presidente, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados. O PSD teve, penso que pela primeira vez nesta legislatura, de recorrer a um requerimento potestativo para poder ouvir o Ministro da Administração Interna. Eu recordo que as várias tentativas levadas a cabo pelo Grupo Parlamentar do PS sobre esta matéria para ouvir o Ministro da Administração Interna após o relatório da IGAI, que foi apresentado pelo próprio Ministro, foram chumbadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista Português. Infelizmente, tivemos que recorrer a este instrumento que garante os direitos de escrutínio que todos têm direito a utilizar e a fazer para podermos escrutinar, questionar o Ministro da Administração Interna que outorgou e que despachou, no fundo, o relatório que a IGAI fez sobre aqueles acontecimentos. Dito isto, Sr. Ministro, quando ouvimos a apresentar o relatório da IGAI, ficámos com uma ideia completamente contrária e desvirtuada daquela que concluímos quando lemos o relatório. Ficou até a sensação que o próprio Ministro não leu o relatório da IGAI. Mas isto para aqui pouco nos interessa, porque neste momento temos factos concretos, factos esses que o PSD reconhece porque confia no relatório da IGAI e que o Sr. Ministro também reconhece porque assinou também esse relatório e reconheceu-o como válido. E, portanto, as perguntas que nós temos a colocar são bastante simples e são, de alguma forma, pretendem de alguma forma garantir esclarecimentos. O Sr. Ministro, numa das primeiras intervenções que fez sobre esta matéria, veio dizer que não caberia ao Ministro da Administração Interna organizar festejos de clubes de futebol. Sr. Ministro, isso é verdade, mas no exercício da sua autoridade como Ministro da Administração Interna tem as suas responsabilidades. Tem as suas responsabilidades quando, segundo o relatório da IGAI, pelo menos 4 vezes, ou no seu Ministério ou com elementos do seu Governo e do seu Ministério, foram chamados a tomar parte na negociação destes festejos. Portanto, se o Ministério não tem nada a ver com isto, não sei o que tiveram lá a fazer essas pessoas. E não estou a falar apenas de elementos da PSP, estou a falar de elementos de gabinetes que surgem no relatório da IGAI. Em segundo lugar, Sr. Ministro, é importante esclarecer e lembrar ao Sr. Ministro que estes festejos ocorreram em maio. E o Conselho de Ministros aprovou uma resolução sobre o estado de calamidade que dava ao Sr. Ministro, como se já não tivesse poderes para tal, na nossa opinião teria, que deu ao Sr. Ministro poderes excepcionais nesta matéria e que resolução essa que o Sr. Ministro da Administração Interna bem conhece, sobretudo para garantir um conjunto de situações e sobretudo de regularidade, distanciamento social, de impedir ajuntamentos. São várias alíneas que competem ao Sr. Ministro tratar, a fixar regras de proteção de saúde individual e coletiva dos cidadãos, limitação ao condicionamento do acesso à permanência de pessoas em espaços frequentados pelo público. Tudo isto são competências que, excepcionalmente, são adicionadas à responsabilidade do Sr. Ministro da Administração Interna e que, pelos vistos, ou não conhecia ou não quis exercer. Portanto, o caso do Ministro não ter nada a ver com isto não faz sentido, nem colhe nada com a realidade. Depois, Sr. Ministro, fica a sensação que o Sr. Ministro lava as mãos como Pilatos desta responsabilidade, atribuindo à Câmara de Lisboa as responsabilidades pela organização do evento e impedindo a PSP de cumprir a sua missão. Porque a missão da PSP era garantir a segurança de todos e aconselhar o Ministério e as entidades envolvidas sobre a melhor forma de cumprir a lei, de evitar problemas e de manter os festejos. O que é facto é que na véspera do evento, facto provado no relatório da IGAI, página 24, a IGAI transcreve o despacho do Sr. Ministro que diz: cumpra-se, à PSP, cumpra-se o acordado entre a Câmara de Lisboa e o Sporting. E a pergunta que eu faço é: o Sr. Ministro sabia o que estava acordado entre a Câmara de Lisboa e o Sporting ou não? O Sr. Ministro, com este despacho, no fundo, lava as mãos como Pilatos, diz à PSP: obedeça à Câmara de Lisboa e ao Sporting e, portanto, faça-se aquilo que a Câmara de Lisboa e o Sporting quiserem. O Sr. Ministro, na prática, atribui a responsabilidade por aquilo que aconteceu à Câmara de Lisboa. Nós tentámos ouvir a Câmara de Lisboa, mas o Partido Socialista ontem voltou a chumbar um requerimento para ouvir o Presidente da Câmara. Mas, portanto, se a responsabilidade não é sua, a autoria moral deste tipo de eventos, o Sr. Ministro podia ou impedir, foi da Câmara de Lisboa, e isso é um facto claro, quer do seu despacho,
O seu despacho responsabiliza a Câmara de Lisboa e impede a PSP de atuar. E gostávamos de perguntar, Sr. Ministro, nesse mesmo despacho, noutro despacho que o Sr. Ministro faz no relatório da IGAI, o Sr. Ministro ordena um novo inquérito à atuação da PSP. Gostávamos de saber se já tem esse relatório, se nós já podemos ter acesso. Entretanto, Sr. Ministro, o programa da RTP 6 às 9 revela aquilo que nenhum de nós sabia, que o Sr. Ministro na sua apresentação nunca comunicou. É que, de facto, a PSP, desesperada, tentou impedir aquele modelo de festejos, propôs 3 alternativas e, como eu já referi, o Sr. Ministro despachou, mandando a PSP estar quieta, obedecendo à Câmara de Lisboa e ao Sporting, que puderam fazer aquilo que quiseram. E, Sr. Ministro, esta revelação do 6 às 9 foi desmentida pelo Sr. Ministro. Entretanto, nós sabemos que o programa de televisão recorreu à CADA, à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, uma coisa que é cada vez mais recorrente no seu governo e, em particular, no seu gabinete, por parte de jornalistas portugueses que tentam aceder à informação, mas o verdadeiro atentado à democracia portuguesa é o impedimento que o governo fez do acesso a documentos que são públicos, ou quando não os classifica de forma errada e ilegal, indevidamente, para impedir o acesso dos portugueses à informação que é de acesso público. E, portanto, Sr. Ministro, tendo em conta que a CADA, e que o Sr. Ministro já sabe, decidiu contra o Ministério, a minha pergunta é: o Sr. Ministro vai deixar aqui na Assembleia o despacho que proferiu a dar ordens à PSP para cumprir o acordado entre o Sporting e a Câmara de Lisboa? Vai deixar esse despacho na Assembleia para o conhecimento de todos? Vai corresponder às ordens da CADA e vai entregar à RTP e a outros jornalistas esse despacho que o Sr. Ministro fez? Isso para não ter dúvidas sobre o despacho, ao contrário do que tentou fazer com a CADA, é o despacho que proferiu na véspera dos incidentes, em resposta à PSP, que foi enviado pelo seu secretário de Estado à PSP. E, portanto, Sr. Ministro, são várias perguntas que eu gostava de colocar e gostava de ter a sua resposta muito concreta, porque são casos simples, são casos comprovados pelo relatório da IGAI e que o Sr. Ministro parece que, à partida, quando fez as primeiras declarações, não conhecia. Sr. Ministro, a nossa conclusão é muito simples. O Sr. Ministro delegou na Câmara de Lisboa a decisão sobre os festejos do Sporting, o Sr. Ministro ignorou os avisos da PSP, o Sr. Ministro ignorou os avisos da DGS e preferiu deixar que a festa continuasse sem qualquer controle. Não contente com isso, ainda tentou acusar a PSP de não ter cumprido bem o seu papel. PSP é essa que não tem meios, muitas vezes, para cumprir o seu papel. E, portanto, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, este é o dia do escrutínio, é o dia do Sr. Ministro responder, é tarde, mas tem tempo e tem a oportunidade também de esclarecer este relatório, ou se questiona, de alguma forma, as acusações que são feitas a si e à Câmara de Lisboa sobre esta matéria. Muito obrigado.